Com o nível da água caindo rapidamente, muitas realidades chocantes estão vindo à tona. Restos inacreditáveis do passado, heranças impressionantes, trilhas pré-históricas que trazem alertas assustadores e muitas criaturas mitológicas. Prepare-se para descobrir as coisas mais aterrorizantes encontradas nos rios. Número 1. Crânio de bisão revela o desconhecido. Mais uma vez, um rio no leste de Montana revelou crânios de bisões com séculos de idade. Um homem pescava quando avistou um esqueleto gigante flutuando em sua direção. Ao puxá-lo até a margem, percebeu que não era algo comum, era uma cabeça antiga. Em outra ocasião, 2 amigos decidiram explorar o rio Missouri, que estava com o nível baixo, e voltaram com um fóssil enorme com 2 chifres ainda presos. Eles enviaram a descoberta para um arqueólogo que, após semanas de análise, confirmou que era um fóssil de um bisão antigo, possivelmente de uma espécie extinta. Número 2. Pegadas de dinossauro. Muitos rios ao redor do mundo estão secando e, com isso, revelando verdades chocantes do passado. Um exemplo aconteceu no Texas, onde, após a seca de um rio, foram reveladas pegadas monstruosas em formato triangular. Acredita-se que foram deixadas por um acrocantossauro, um réptil pré-histórico de coluna elevada que pesava cerca de 6.300 quilos. A região era uma antiga linha costeira por onde esse dinossauro de 113 milhões de anos caminhava, e agora oferece um espetáculo único. Número 3. Estátuas budistas. Não foram apenas pegadas ou ossos pré-históricos. A seca também trouxe à tona estruturas impressionantes. Na China, a baixa no nível do rio Yangtze revelou 3 estátuas budistas que estavam submersas há 600 anos. Elas foram encontradas na parte mais alta de uma ilha no sudoeste do país e acredita-se que tenham sido esculpidas durante as dinastias Ming e Qing. Uma delas mostra um monge sentado sobre uma flor de lótus. As esculturas estão entalhadas em uma formação rochosa e oferecem uma rica visão histórica sobre tradições milenares. Número 4. Naufrágio de um século. O desaparecimento dos rios pode causar secas devastadoras, mas em alguns casos ajuda a revelar relíquias humanas. Além de tesouros, estátuas e alertas, a seca na Europa também trouxe à tona cascos de navios de guerra escondidos por mais de 100 anos. Os destroços de um navio enorme reapareceram no rio Mississippi. Trata-se do Ferry Brook Hill, que afundou em 1915. Até hoje, não se sabe exatamente o motivo de ele ter sido abandonado. Número 5. Jacarés mumificados. Pode parecer improvável, mas essa descoberta é exatamente o que o título sugere. Jacarés antigos mumificados de forma natural. Durante escavações nas margens secas do rio Nilo, arqueólogos se depararam com uma cena totalmente fora do comum. Restos enormes de répteis fossilizados. No total, foram encontrados 10 exemplares, 5 deles apenas com as cabeças preservadas e os outros 5 com os corpos inteiros ressecados e intactos. A equipe ficou em choque com o estado de conservação desses animais, que foram preservados ao longo dos séculos pela própria ação da natureza, graças ao clima árido e ao soterramento por areia. A descoberta não apenas é rara, mas também levanta novas questões sobre os costumes religiosos e a relação espiritual que os povos antigos tinham com os crocodilos. Número 6. Fóssil de crocodilo desafia teorias. Na Austrália, uma descoberta arqueológica abalou o que se conhecia até então sobre a história evolutiva dos crocodilos. Em uma região de escavação, pesquisadores encontraram restos fossilizados de um antigo crocodilo pré-histórico. Batizado com o nome científico de Confractosuchus saurochthonus. Esse animal ficou conhecido como o matador de dinossauros quebrado e viveu há aproximadamente 95 milhões de anos. Essa espécie específica intrigou os cientistas por suas características incomuns e por sua possível relação com outras linhagens extintas de crocodilos. A análise dos fósseis sugere que ele tinha um comportamento predatório complexo, o que pode mudar a forma como se entende o papel dos crocodilos na cadeia alimentar da era dos dinossauros. A descoberta vem sendo usada como base para reavaliar teorias sobre a origem e a evolução dos crocodilianos modernos. Número 7. Presa e crânio de mamute. Na região siberiana da Rússia, um explorador vivenciou um momento histórico enquanto caminhava pelas margens lamacentas de um rio. Durante a caminhada, ele avistou uma enorme presa parcialmente enterrada na lama, com cerca de 3 metros de comprimento. Logo percebeu que se tratava de uma relíquia da era pré-histórica, uma presa de mamute.
Estima-se que o animal tenha vivido entre 4 e 5 milhões de anos atrás, em uma época em que esses elefantes gigantes dominavam a paisagem da Eurásia. Mas a surpresa não acabou ali. Ao continuar sua busca, o explorador se deparou com um crânio gigantesco, possivelmente do mesmo mamute. A descoberta incluiu ainda outros restos fósseis que agora estão em exibição em um museu local. Esses achados oferecem uma oportunidade rara de estudar mais a fundo a vida e os hábitos desses animais extintos. Número 8. Stonehenge espanhol reaparece. Conhecido por muitos como o Stonehenge da Espanha, um conjunto megalítico voltou a aparecer após ter ficado submerso por quase 50 anos. Essas estruturas antigas foram descobertas pela primeira vez em 1926, durante um período de seca severa, mas voltaram a desaparecer durante uma cheia que inundou a área. Recentemente, com a nova queda drástica no nível da água, o monumento ressurgiu, revelando um alinhamento impressionante de pedras gigantes dispostas em círculo. Arqueólogos estão animados com a chance de finalmente estudá-lo mais a fundo, pois ele raramente fica acessível. Muitos restos humanos foram encontrados nas redondezas, o que levanta a hipótese de que o local possa ter sido usado como cemitério, embora ainda não haja confirmação. O reaparecimento reforça os alertas sobre as secas intensas e, ao mesmo tempo, abre uma nova janela para a história da civilização europeia antiga. Número 9. Gliptodonte antigo. Em uma região rural da Argentina, um fazendeiro conduzia seu rebanho por um riacho praticamente seco quando percebeu saliências estranhas à beira da água. Curioso, ele se aproximou e encontrou estruturas que pareciam grandes pedras cobertas de lama. Ao examinar melhor, percebeu que havia algo muito mais significativo ali. As autoridades locais foram notificadas, e escavações revelaram que as formações rochosas eram, na verdade, os restos fossilizados de gliptodontes, animais pré-históricos parecidos com tatus gigantes, do tamanho de um carro. 4 fósseis foram encontrados. 2 adultos e 2 jovens. O mais intrigante é que todos estavam virados na mesma direção, como se estivessem caminhando juntos. A descoberta foi tão relevante que equipes com máquinas escavadeiras foram usadas para remover as conchas pesadas. Cientistas agora analisam os fósseis para determinar a idade exata e entender o que causou o colapso desses impressionantes mamíferos do passado. Número 10. Esqueleto de 500 anos. Durante escavações nas partes secas do rio Tâmisa, em Londres, trabalhadores se depararam com algo surpreendente. Um esqueleto humano medieval ainda usando um par de botas longas de couro. As botas iam até as coxas e estavam muito bem preservadas, com solado duplo reforçado e até possíveis enchimentos internos, provavelmente feitos de musgo, usados para manter os pés aquecidos ou melhorar o ajuste. Estima-se que o esqueleto tenha cerca de 500 anos e que a pessoa provavelmente tenha morrido trabalhando no rio, talvez envolvida com pesca, transporte ou coleta de materiais. As condições das botas, juntamente com marcas nos ossos, sugerem que ele levava uma vida dura e que teria morrido acidentalmente durante o trabalho. O achado oferece uma janela fascinante para o cotidiano das pessoas na Londres medieval. Número 11. Caverna sob o rio. O lendário rio Eufrates, um dos mais antigos e importantes da história da humanidade, também vem sofrendo com a seca, revelando mistérios até então ocultos por suas águas. À medida que o nível do rio continuava a baixar, estruturas misteriosas começaram a surgir, entre elas uma abertura subterrânea que chamou a atenção dos arqueólogos. Localizada em uma área rochosa, essa entrada enigmática pode ser a passagem para uma caverna ancestral escondida sob o leito do rio. Outra possibilidade levantada por pesquisadores é de que se trate de um antigo túmulo soterrado que talvez tenha pertencido a alguma civilização desaparecida. Ainda é cedo para afirmar com certeza o que existe ali, mas as investigações continuam. A expectativa é de que essa estrutura possa revelar informações inéditas sobre os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia, considerada o berço da civilização. Número 12. Fóssil do Mioceno. Quando se trata de fósseis, qualquer descoberta, grande ou pequena, tem um valor incalculável, especialmente se estiver relacionada à Era Miocena. Esse período geológico, que começou há mais de 20 milhões de anos, foi marcado pela presença de espécies extraordinárias de peixes, répteis e mamíferos selvagens. Em uma dessas descobertas recentes, um homem encontrou um fóssil incomum nas margens de um rio.
Ao analisar visualmente, percebeu que não se tratava de dentes de tubarão, como costuma ser comum, mas sim de um osso de outro animal ainda não identificado. Ele então decidiu levar o fóssil a um laboratório de pesquisa, onde especialistas analisam o material com mais profundidade. A peça pode ajudar a revelar detalhes esquecidos sobre o ecossistema daquela era, expandindo o conhecimento sobre a diversidade biológica do planeta durante o Mioceno. Número 13. Crocodilo com chifres. Uma equipe de pesquisadores australianos se deparou com uma das descobertas mais curiosas da paleontologia moderna ao mergulhar em uma caverna submersa em busca de espécimes fósseis. No interior dessa caverna, encontraram o crânio fossilizado de uma espécie extinta de crocodilo, com cerca de 8 milhões de anos, que apresentava uma característica peculiar: chifres. Batizado popularmente de crocodilo com chifres, o animal é desconhecido da maioria das classificações científicas até então. Sua aparência diferenciada e seu tamanho chamaram a atenção dos estudiosos, que passaram a investigar sua possível origem e papel na cadeia evolutiva. O exemplar achado pode oferecer pistas importantes sobre a evolução dos crocodilos modernos e os motivos do desaparecimento de algumas linhagens. No entanto, o maior mistério ainda permanece. Como exatamente esse animal desapareceu do planeta? Número 14. Crânio de unicórnio. Durante uma escavação nas proximidades das pirâmides do Egito, um engenheiro local fez uma descoberta extremamente incomum: um crânio com uma única protuberância óssea bem no centro da testa. A estrutura imediatamente levantou hipóteses de que pudesse se tratar de um unicórnio real, ou de uma criatura que tenha inspirado essa lenda. Embora a ciência moderna ainda não confirme a existência de unicórnios como nos contos de fadas, pesquisadores reconheceram que existiu um animal com características semelhantes: corpo robusto e um único chifre frontal, porém com muito mais semelhança a um rinoceronte pré-histórico do que a um cavalo mágico. Mesmo sem conclusões definitivas, o achado reacendeu debates sobre como mitos antigos podem ter sido inspirados por animais reais que já caminharam ao lado dos primeiros humanos. Número 15. Peixe de 90 milhões de anos. Durante uma competição de pesca realizada no rio Missouri, um homem de Elkhorn teve um dia que jamais esquecerá. Após lançar seu anzol, ele sentiu que este havia ficado preso em uma pedra submersa. Ao se aproximar com o caiaque para soltar a linha, avistou ossos incomuns na água. Pensando que fossem os restos de um peixe-gato, ou talvez de um veado, ele fotografou e seguiu pescando. No entanto, ao compartilhar as imagens online, especialistas identificaram algo surpreendente. Os ossos pertenciam a um peixe pré-histórico conhecido como bulldog, que media cerca de 6 metros de comprimento e habitava águas rasas há mais de 90 milhões de anos durante o período Cretáceo. A descoberta inesperada rendeu a ele muito mais que um troféu. Ofereceu um raro vislumbre de uma criatura marinha que existiu milhões de anos antes do surgimento da civilização humana. Número 16. Esqueleto desconhecido. Alguns anos atrás, no Vietnã, um homem caminhava tranquilamente próximo à margem de um rio quando algo estranho chamou sua atenção. Deitado parcialmente coberto pela lama, havia um objeto que parecia um esqueleto, mas com características extremamente incomuns. Movido pela curiosidade, ele se aproximou e começou a examinar o achado. O corpo apresentava uma cabeça sem forma definida, membros longos e finos, além de um tronco torcido e desproporcional. Nenhuma parte daquele ser lembrava os traços de qualquer animal conhecido, e rapidamente surgiram teorias de que poderia se tratar de uma espécie alienígena ou até de uma criatura mitológica. No entanto, após ser enviado a um laboratório para análise, o mistério foi solucionado. Tratava-se apenas de uma raiz de árvore antiga, que com o tempo e o formato bizarro que assumiu, acabou se parecendo com um esqueleto de outro mundo. Mesmo sem ser algo vivo, o achado surpreendeu pela aparência fora do comum. Número 17. Filhote de lobo pré-histórico, conhecida como Jur. Essa pequena loba pré-histórica comoveu o mundo científico ao ser encontrada congelada no permafrost da região de Dawson City, no território de Yukon, no Canadá. Com cerca de 50 mil anos de idade, Jur é considerada a múmia de filhote de lobo mais bem preservada já descoberta. Ela estava praticamente intacta. Seu corpo inteiro, pelagem e até órgãos internos estavam em perfeito estado de conservação. Apenas seus olhos haviam desaparecido.
Acredita-se que ela tenha morrido com apenas 6 a 9 semanas de vida, provavelmente por fome ou, em um cenário mais trágico, por um ataque de predador, já que, sendo tão jovem e frágil, não teria meios de se defender. Essa descoberta está ajudando os cientistas a entenderem melhor a biologia, o comportamento e o ambiente dos lobos da Era do Gelo, além de oferecer pistas sobre a domesticação inicial dos cães. Número 18. Peixe-monstro. Às vezes, a natureza nos mostra criaturas tão gigantescas que parecem ter saído de um filme de ficção. Foi exatamente o que aconteceu na República Dominicana, na região do Caribe, quando pescadores locais encontraram um peixe de proporções inacreditáveis preso em uma rede. O animal era tão grande e pesado que precisou de pelo menos 5 pessoas para ser erguido da água. Identificado como um mero gigante, conhecido também como Goliath Grouper, o peixe já estava sem vida quando foi retirado, mas mesmo assim causou espanto em todos que presenciaram o momento. Por ser uma espécie rara e pouco vista, em vez de descartar o corpo, os pescadores decidiram entregá-lo a um centro de pesquisa local, onde especialistas puderam estudá-lo e tentar entender as possíveis causas de sua morte. Esses peixes podem atingir tamanhos impressionantes, e encontrar um exemplar assim é um evento raro, mesmo para os pescadores mais experientes. Número 19. Peixe que sobrevive à seca. Em determinadas regiões da África, existe um peixe que parece desafiar as regras básicas da biologia ao sobreviver por longos períodos sem água. Conhecido como peixe pulmonado africano, esse animal extraordinário tem uma adaptação única. Além de guelras, ele possui pulmões verdadeiros que lhe permitem respirar ar fora da água, transformando-se temporariamente em um mamífero aquático. Durante as estiagens severas, ele se enterra no solo úmido e secreta uma espécie de muco ao redor do corpo, formando uma cápsula protetora rica em nutrientes. Esse muco não apenas o protege, mas também o alimenta lentamente ao longo do tempo seco. Graças a essa capacidade de entrar em estado de dormência, esse peixe pode sobreviver até um ano inteiro sem contato com água. Quando finalmente chove e o rio volta ao normal, ele emerge e retoma sua vida como se nada tivesse acontecido. É uma verdadeira prova da resiliência da vida selvagem. Número 20. Monstro desconhecido no rio. Durante uma inspeção aérea com drone sobre o rio Coatzacoalcos, no México, algo misterioso foi registrado sob as águas escuras e turvas. Um objeto enorme, com forma indefinida, foi flagrado flutuando tranquilamente sob a superfície, como se estivesse em seu habitat natural. As imagens foram captadas por acaso, mas rapidamente viralizaram nas redes sociais, levantando inúmeras teorias sobre o que poderia ser. Algumas pessoas acreditam que pode se tratar de uma prova concreta da existência de uma criatura semelhante ao lendário monstro do Lago Ness, só que em águas mexicanas. Outras hipóteses envolvem peixes gigantes, espécies desconhecidas ou até seres mutantes. O que se sabe é que a criatura desapareceu rapidamente nas ondas enevoadas e até hoje não foi identificada. A dúvida permanece. Seria um animal raro, uma ilusão óptica ou realmente um monstro aquático escondido dos olhos humanos há séculos? Número 21. Cauda de sereia. Há cerca de uma década, 2 pescadores estavam no rio Siren quando avistaram a poucos metros do barco uma enorme cauda emergindo da água. A princípio, pensaram se tratar de um golfinho, mas logo notaram que o tipo de cauda bifurcada não condizia com nenhum animal comum daquela região. Apesar de não conseguirem ver o corpo inteiro, os pescadores acreditam ter registrado uma breve aparição de uma sereia. Número 22. Ser estranho. Nem nas partes secas nem submersas. Dessa vez, algo bizarro foi encontrado bem perto da margem de um rio. Um homem que procurava seu animal de estimação se deparou com um corpo estranho de pele rosada, rígido e escorregadio. Usando um galho para examinar, notou feições que não lembravam nenhum ser vivo conhecido. Alguns especularam que fosse um anfíbio em decomposição, mas até hoje não se tem uma explicação oficial sobre a criatura. Número 23. Alienígena humanoide minúsculo. Uma mulher decidiu visitar uma área próxima à chamada Área 51 de Utah, famosa por aparições misteriosas. E foi lá que ela viu algo pendurado em uma rocha. Uma criatura minúscula com corpo listrado e aparência quase humana. Ao postar o vídeo na internet, o debate começou. Muitos achavam que era um boneco, enquanto outros juravam ser um alienígena real. Número 24. Criatura estranha.
Na margem de um rio no Reino Unido, uma criatura misteriosa foi encontrada morta. Com corpo escorregadio, estrutura de peixe e aparência bizarra, o ser media menos de 1 metro. As autoridades foram chamadas e levaram o corpo para análise. Mesmo após 1 ano, nenhum resultado foi divulgado, o que aumentou ainda mais as especulações de que algo muito estranho foi realmente encontrado. Número 25. Criatura pré-histórica. Em 2017, no rio Yangtze, pescadores chineses voltavam para casa quando perceberam uma agitação incomum na água. Pensando ser um tubarão, se prepararam para capturá-lo, mas ao chegar mais perto, viram uma criatura de aparência assustadora. Focinho longo, olhos estranhos e corpo ainda mais esquisito. Muitos acreditam que era um peixe alienígena, talvez um jacaré-gar mutante ou alguma criatura semelhante ao monstro do Lago Ness. Número 26. Fera cruzando o rio. Durante um passeio de barco em uma parte remota do rio Amazonas, um homem viu uma criatura estranha andando pela água. De longe, parecia um urso, mas ao se aproximar percebeu que era algo diferente. Uma criatura bípede, grande, que cruzou o rio com facilidade incomum. Por segurança, ele manteve distância, mas conseguiu registrar a cena para que estudiosos pudessem investigar. E aí, qual dessas descobertas te deixou mais impressionado? A natureza e a história continuam nos surpreendendo a cada nova revelação trazida pelos rios em seca. Com tantas evidências do passado vindo à tona, nunca sabemos o que mais pode estar escondido sob as águas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!